começar então. Meteorologia, o que para alguns, né, não são todos, mas alguns consideram uma matéria mais difícil. Aí o Casula, que já fez o curso, está dizendo aí que para ele achou a mais difícil. Vamos lá, então, vocês têm aí, vamos dar uma passada, eu continuo compartilhando a tela com vocês, né, tá tudo certinho aí, beleza, tá, a apresentação aqui tá normal. Vou até tirar aqui o vídeo desse aqui. Não sei também, não conheço de comissário, mas vamos lá. Essa aqui é uma matéria, eu particularmente entrei nessa, e aí os caras ficam, nossa, mas você é professor de matemática, você é inteligente, tá, meu filho? Eu nunca estudei nuvem na minha vida, eu nunca estudei umidade relativa na minha vida. Eu acho que eles falam a realidade. O problema dela não é a dificuldade. O problema é o que você vai ver a partir de agora, provavelmente você nunca viu na sua vida. Tá? Vai ter órgãos, vai ter estruturas globais de centros de meteorologia, e você fala assim, tá, tipo, beleza, ótimo, é uma ideia brilhante. O mundo inteiro tem informações de meteorologia do mundo, né, de todos os países, sim, isso, todos os países compartilham as informações, então você tem um visual geral do globo, como é que está a meteorologia. Ótimo. Tá, mas você sabe que tem uma sede em Londres e uma em Washington? Não, você não sabe, mas você vai aprender aqui hoje, tá? Não. Só para a gente depois focar no que a gente vai estudar, o Rogerinho, né, que vocês conhecem aí, ele foi Badeco. O Badeco é o cara que trabalha ali, o assistente do piloto agrícola, que vai carregar o avião, o Monte Cowboy. E depois de assim, já estava mais ou menos na metade do curso, já em meteorologia, ele já tinha passado umas dificuldades, mas foi vencendo, graças a Deus ele conseguiu vencer, e muito esforço também. Aí ele falou assim, puta merda, e eu falava que aquele piloto lá, falou lá o nome, o fulano de tal, era um cabeça de bagre. Pô, só dele ter feito isso aqui, passado na prova, ele não é tão burro assim, mano. Até a visão que ele tinha do piloto, né? Nossa, esse cara é burro, cara. Não, pô, só dele ter passado na prova, o cara não é tão burro assim, né? Mas vamos lá. Então, vamos dar uma visão geral aí do que vocês vão estudar em meteorologia. Então, tem aspectos bem teóricos mesmo, que eu vou falar para vocês, a organização da meteorologia no mundo, como é que isso funciona. Vou destacar algumas coisas que costuma cair na banca, tem muita coisa, e aí eu consegui dar uma filtrada boa nesse material. Movimentação terrestre. Basicamente, rotação, translação. Isso aí não é uma coisa absurda, não é difícil. Temperatura e transferência de calor, o meu mestrado foi nessa área, então tá bem tranquilo de explicar isso também, e o que eles pedem aqui também não é nada de outro planeta, é bem tranquilo. Atmosfera, existem várias especificidades da nossa atmosfera. Existe a real, aqui você vai de fora, sente um ventinho gelado no rosto. Existe a padrão, aquela que a ICAO prescreveu, com uma temperatura constante, com o ar seco, com várias qualidades engessadas. Então ela não é real, ela é um ideal, tá? Que é padronizada para que você possa fazer os testes dos aviões e poder comparar. Um avião está sendo testado no norte dos Estados Unidos, outra aeronave semelhante está sendo testada no sul dos Estados Unidos. Pô, já dá uma diferença de temperatura muito grande. Então, é claro que o que está no lugar mais frio vai desenvolver mais potência, né? Então, você não pode achar que a fábrica que está lá no norte simplesmente produziu um motor mais potente do que lá uma fábrica que está no sul. Não. Então, para colocar todo mundo em igualdade de condições, a ICAO, que a gente vai falar também o que é a ICAO mais para frente, ela designou uma atmosfera padrão para que todos os testes pudessem ser feitos em relação a esse padrão. Aí sim você vai poder falar qual que é mais potente, qual que não é. Existe a pressão atmosférica, vocês já estudaram. Ela é estática ou dinâmica? Pressão estática. Pressão atmosférica é estática ou dinâmica? Ela é estática.
Você está parado aí agora, nesse momento, não tá? Você está sendo pressionada. É que você vem sendo pressionada desde o dia que o médico tirou você da barriga da sua mãe até agora. Então, para você, essa pressão é como se nem existisse, mas ela existe, certo? E ela é estática porque você está parada. Agora eu vou botar você para correr. Você vai, já que você errou essa pergunta aí, você vai correr daqui até a cabeceira lá na outra ponta e voltar. Entendeu? A partir do momento que você estiver correndo, aí você vai sentir uma pressão dinâmica. Nesse momento, você está sendo sujeito à pressão estática e dinâmica. Tudo bem? A dinâmica depende de movimento de velocidade. Tá? Altimetria. Bom, vocês viram que existe o altímetro, mas esse altímetro pode indicar umas 3, 4 coisas diferentes. Então, nó no cérebro, vamos deixar chegar lá. Visibilidade, beleza, muita coisa para você memorizar e tal, números, tantos metros. Um nevoeiro me dá uma visibilidade de 1.000 metros. Você vai ter que memorizar que é 1.000 metros. Se fosse uma névoa úmida, que é quase um nevoeiro, é uma visibilidade de 1.000 a 5.000. Esse tipo de coisa que a gente fala que é meio chato. Por quê? Porque são coisas que você tem que memorizar. Eu não tenho como deixar o negócio... Bom, invento uns negócios aí, mas... Então, nuvens, nevoeiros, a gente vai estudar. Isso aqui é importantíssimo para a nossa operação. O Renan já ficou sem voar aqui por causa disso. À noite, vamos dormir... separados, cada um na sua cama, tá? Mas, enfim, vamos dormir, né, Renan? O Renan dormiu aqui no Aeroclube, eu lá na minha casa, você sai à noite, antes de dormir eu dou uma olhada, já imaginando que vai ser pro dia seguinte, estrelado. Aí você fala, beleza, vou garantido no outro dia cedo. Aí acordo, escovo o dente, tomo um café, hora que eu boto a cara para fora, um nevoeiro fortíssimo. E a gente ficou no chão, não deu para voar. Ele tinha que viajar e tal. Só quando ele viajou que o nevoeiro foi embora. Ou seja, a culpa é do Renan. Origem e circulação dos ventos. Vento também, pô, uma coisa importante, né? Você vai, a sua vida de piloto vai ser encarar esse vento aí o tempo todo. Mas aí tem ventos Krakatoa, vento lá na casa do caralho. Nem o avião comercial não vai pegar esse Krakatoa. Mas você vai ter que saber o que ele é e qual que é a faixa que ele está, uma circulação superior e tal. Massas de ar, importante, não é tão difícil. Frentes. As quentes são de boa, mas as frentes frias são as que trazem as porradas, tá? Então, a gente vai ter bastante coisa para estudar. Gradientes adiabáticos, não adianta nem eu falar agora, porque não vai ter noção nenhuma. Situações críticas ao voo, importante, eu acrescentei esse capítulo aí, fora do que já tinha nos livros tradicionais, por quê? Porque meteorologia, sim, vai muita coisa você não vai usar para porra nenhuma, é só para passar na banca, infelizmente. Mas tem coisa, sim, que você precisa saber para livrar o seu, tá bom? Aí nós temos o METAR, que é um código escrito numa linguagem não comum. Você vai ter que memorizar algumas siglas para fazer uma tradução. Metade quase da prova de meteorologia é composta desse código METAR com o TAF. As primeiras vistas, você vai impactar porque é como se eu, a partir de agora, começasse a falar em hebraico aqui a aula. Você não sabe nada de hebraico, então você não vai entender porra nenhuma. Porém, se você se matricular num curso de hebraico e depois de uns 50 anos, você vai começar a entender alguma coisa. Aqui é mais rápido. Em 2, 3 semanas, vocês já vão ter uma boa noção de como se faz a leitura de um METAR, como se faz a leitura de um TAF. Eu vou colocar, você está vendo que é no final da apostila, mas geralmente, começo de aula de meteorologia, eu começo mostrando um METAR de prudente, que é o quê? Uma observação. Um técnico lá de meteorologia sai lá fora, dá uma olhada e fala, ó, tem isso, tem nuvem, tem vento, o vento está assim, o vento está assado, a pressão atmosférica está assim. Então, uma série de informações que vão ser mandadas para nós em forma de um código, uma linha. E você tem que ser capaz de decodificar isso aí. É claro. Por favor, Thaís. Eu queria saber o que era, já lia pra gente, ó, vento da direção. É isso mesmo. Já o TAF
é a mesma linguagem. Então, se você aprendeu o METAR, você já vai ter a decodificação do TAF. O que muda? Enquanto o METAR é uma observação, o sujeito foi lá e viu os arredores do aeroporto e escreveu aquele código. O TAF é uma previsão. Então, ele não está dizendo o que vai ser, ele está prevendo o que pode ser. Então, tem algumas coisas aí, tipo, a validade é grande, 24 horas, e nessas 24 horas vem chuva, vem sol, vem chuva, vem sol. Então, tem mudanças. E a ANAC se aproveita dessas mudanças para formular questões. Então, eu tenho uma técnica que desmembra esse TAF. O TAF, se eu mostrasse um agora, acho que a galera ia ficar muda. Vou esperar um pouquinho mais. Mas é tranquilo, gente. Não é nada que vocês não possam aprender. E o SIGMET, ele prevê a condição na sua rota. Então, enquanto que o TAF e o METAR é específico para o aeródromo, o SIGMET é para sua rota. Então, você vai fazer um voo, que é o que o pessoal pega lá. O cara vai fazer um voo de São Paulo, Manaus. Porra, Manaus é um lugar complicado. Vocês vão ver que eu vou usar muito Manaus nessa aula. Por quê? Porque geralmente lá tem pica, entendeu? Tem chuva, tempestade, raio, trovão. Então, aqui você pega o de Prudente, que tem? Nada, tá cavoque. Já ouviram esse termo na aviação? Tá cavoque ou não? Cavoque significa que tá tudo beleza, tá? A gente vai estudar o cavoque mais para frente, mas você pega Prudente, lugar quente e seco. Então, geralmente tá cavoque. Agora, Manaus, quente e úmido. Então, geralmente dá porrada. Vamos dar uma olhada em Manaus? Nesse momento, já passa um site para vocês começar a brincar. METAR TAF. Não, eu vou nem entrar naquilo lá. METAR TAF. Opa. METAR TAF. Eu vou colocar também, mas esse aqui é legal porque ele tem uma decodificação já, né? Tem uns elementos gráficos, assim, bonitinho, para não botar medo na galera. Vou pegar Prudente, ó, Serra Bravo, Delta November. Olha lá, não falei que Prudente já tá cavoque? Cavoque, isso aqui é um painel onde eles colocam as nebulosidades. Então, dependendo do lugar, vai aparecer um monte de nuvem aqui. Aqui não tem nuvem por quê? Porque não tem mesmo. O sujeito foi lá, observou, não tem nuvem, e aí escreveu que está cavoque. Tem outros elementos para escrever o cavoque, mas eu não vou falar agora. O código é esse aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. É esse aqui, ó. Eu estou achurando aqui, destacando para vocês. Não precisa anotar nada, não precisa escrever nada. É a primeira vez que vocês estão vendo um METAR, eu vou fazer a leitura para vocês. É um METAR de Sierra Bravo, Delta November, então eu já estou usando o alfabeto fonético que já foi mandado, inclusive, no grupo de vocês lá. Ô, Renan, acho que foi você que mandou, não foi? Eu não lembro quem que mandou. Manda de novo, por favor, porque entraram várias pessoas depois aí, tá? Para a galera ir treinando nas placas de carro, né? Você vai olhar a placa de carro e vai treinar o alfabeto fonético. Serra Bravo, Delta November é Presente Prudente. Só isso. Foi confeccionado no dia 23, ou seja, hoje. Às 23 horas o Lu. Mas pera lá, agora são 21. E aqui 23 é porque ele sempre fala do horário de Greenwich, tá? Então, em Greenwich eles estão sempre na nossa frente, tá? A próxima informação que eu vou destacar, ó, 3 números eu estou destacando. 060 é a direção do vento em graus. Então, vou desfazer esse zoom aqui, olha como é legal. Nesse site, ele demonstra que a posição da pista e essa setinha, olha lá, 30, 60, 90, 120. Então, ele está dizendo que o vento vem daqui, ó. O cara vai decolar da pista 1 no 2 ou ele vai decolar da pista 3-0? Vocês já aprenderam isso. Em teoria de voo. Na hora de decolar, eu decolo sempre com o vento de proa. Aqui está quase de través. O vento está vindo de lado. Mas sim, ele ainda está mais para 1 no 2. Tá? Ele encara um pouquinho, ó, 1 no 2. Então, isso aqui está te dando a direção de onde vem o vento. Vou dar zoom aqui de novo. Depois vem 2 algarismos acrescidos de KT.
Isso aí é a velocidade do vento. É um vento de 6 nós. Tá? Então o vento vem de 0,60 graus, ou seja, 60 graus, com 6 nós de velocidade. 6 nós é um vento tranquilo, dá para a gente operar numa boa, aí, mesmo com esse vento de lado, aí não é problema não. Depois ele usa lá a sigla do CAVOC para falar que está tudo beleza, não vou entrar em detalhes. 27 é a temperatura no momento, então o cara está com o termômetro lá, 27 graus. 19 graus é a temperatura do ponto de orvalho. Vocês vão estudar o que é o ponto de orvalho nessa matéria. Mas todo mundo sabe. A garrafa sua está molhada por fora? Não? Nem a sua? Só embaixo, tá? As meninas estão com garrafinha de água aqui em cima da mesa e a da Gabi, ela percebeu que molhou ali a carteira, não molhou? A sua garrafa está furada, Gabi? Ela soa, não soa? É como se fosse um suor. Isso aí é o ponto de orvalho. A sua garrafa estava com água gelada, ela resfriou partículas de vapor de água que estão na atmosfera, são invisíveis, a gente não enxerga, mas esse vapor de água que está bem próximo da garrafinha de água, ele perde calor. Por quê? Porque a água da garrafa está gelada. E aí ela sai do estado de vapor para o estado líquido e molha a carteira. Tá? Isso aí é água que está na atmosfera. E se a gente der a volta aqui na sala, vocês vão ver que lá do lado de fora está pingando o ar-condicionado. Essa água está vindo, que pinga lá do ar-condicionado, vem da onde? Vem do ar. Aqui eu ia falar que é difícil da garrafinha suar, porque com o ar-condicionado ligado, o ar já tira a umidade do ar. Então, vai suar menos sua garrafinha. Se você for do lado de fora, ela vai suar 2, 3 vezes mais do que isso. Beleza? Mas, de novo, a gente também vai aprender isso mais para frente. Eu só quero mostrar, um detalhezinho. E aí vem a pressão, o QNH. Esse QNH é a pressão reduzida ao nível do mar, pressão real. E essa informação a gente recebe quando a gente está chegando em Prudente, o controlador fala, o QNH no momento 1,0, 1,1. Então eu vou ajustar o meu altímetro. No meu altímetro tem lá um botãozinho, eu vou ajustar 1,0, 1,1 no meu altímetro e aí ele vai dar a minha elevação correta em relação a Prudente. Então fica um negócio bacana, tá? A gente vai estudar isso no simulador. Vou abrir o simulador de voo e vou mostrar para isso para vocês numa situação real, para ficar mais fácil de vocês memorizar. Tá bom? Então, isso é o METAR. Agora, eu gosto desse site por causa disso. Ó. Ele está falando que está visual, aqui está em Fahrenheit, né? A temperatura, já fudeu, né? O vento. Então, ele traduz. Isso aqui está traduzindo essa mensagem através de aspectos gráficos. Vamos colocar Manaus, eu já decorei, né? Sierra Bravo, Eco Golf. Eduardo Gomes, o nome do aeroporto lá. Geralmente o pau tora. Olha lá. Opa, gostei. Ó. Tem uma camada de nuvens bem baixa, a 2.000 pés. Parece que está um pouco para baixo de 2.000, né? Aqui está a linha de 2.000 pés. Depois tem uma camada forte, tem muitas nuvens a 10.000 pés. E aí, bom, não vou entrar nos detalhes, mas vamos lá. Vou só fazer a leitura para vocês verem. É um METAR, Sierra Bravo, Eco Golf, feito já no dia 24, por quê? Porque já deu 21 horas aqui, não deu? Então ele já atualizou, o Greenwich está sempre 3 horas na nossa frente, tá? Então já lá na Inglaterra, lá em Greenwich já é o dia 24, eles estão 3 horas adiantados. Mas foi elaborado à meia-noite, então a meia-noite deles, não a nossa. O vento está vindo de 340 graus, com 3 nós. Olha que vento tranquilo, de boa, dá para você voar numa boa lá. Essa sequência de nós diz que a visibilidade lá está excelente. Você consegue ter uma visibilidade horizontal de mais de 10 quilômetros, então ótimo para você voar. Mas aí vem a nebulosidade. Eu tenho nuvens esparsas a 900 pés. Cara, você está vendo o número 9, e eu não falei 9 pés, eu falei 900 pés, e é isso mesmo, eu não estou louco, mas não se preocupe em memorizar nada agora. Não estou dando aula de METAR, tudo bem?
Esse número que aparece aí, ele informa quantas centenas de pés. Então, se tem 9, são 9 centenas, ou seja, 900 pés. Mas essa camada de nuvens esparsas não prejudica em nada o meu voo. Eu posso decolar, fazer um voo visual de Manaus para, sei lá, Eirunepé, para Tefé, para Porto Velho, lugares que estiverem ali próximos. Mesma noite? Mesma noite. Eu não indicaria, porque lá é tipo a selva amazônica embaixo, tudo bem? Mas, enfim, legalmente, pelo regulamento, você poderia, tá? E depois, aí tem uma outra camada, e essa sim já é uma camada mais pesada. BKN significa nublado. O céu está nublado a 10 mil pés. Esse 100, de novo, são 100 centenas. Se você fizer 100 vezes 100 lá na calculadora, você vai ter lá 10 mil. Então dá 10 mil pés. A 10 mil pés está nublado. Eu não poderia fazer um voo visual a 10 mil pés, porque a 10 mil pés eu guardo. Vou ficar fechado no meio das nuvens, vou perder a referência e já não posso mais fazer o voo visual. Poderia fazer voo por instrumento, mas visual não. Poderia voar acima de 10 mil pés, onde já está livre de novo? Não. Por quê? Porque no voo visual você tem que ter a visibilidade do solo. Se eu não tenho a visibilidade do solo, como é que eu vou atravessar a camada? Então não posso. Um voo visual teria que ser realizado abaixo de 10 mil pés. Essas nuvenzinhas esparsas não prejudicariam em nada, você continua tendo uma boa visibilidade no chão, mas o nublado é problema, teria que voar abaixo disso, beleza? Na aviação de pequeno porte, a gente dificilmente vai voar nessa altitude, tá? A gente voa ali entre os 4.500, 4.500 até uns 8.500. Geralmente é essa faixa que a gente voa, tá? E as meninas que forem agrícola não vai passar de 500 pés, então foda-se. Bem isso. Mas é interessante que às vezes tem gente, cara, que entra na aviação querendo agrícola, não é pela emoção, não é pelo dinheiro, é porque ele acha que é mais seguro. Ele acha que é seguro voar abaixo. O piloto agrícola não voa em horários quentes do dia, em regra. Por quê? Porque isso prejudica a pulverização. Se tiver um vento muito forte, também não. Se estiver ventando, chovendo, tempestade, furacão, não vai voar também. Então o cara fala assim, se eu for agrícola, eu só vou voar em condições favoráveis. Vai se lascar, porque a vida real não é assim. Então não adianta fugir não, tá? Pode, quando for aprender a voar, pega com vento, pega com pauleira, pega o bueirão, vai voar meio-dia, um dia, só para ver como é que é gostoso. Vai bater tudo que você puder imaginar, mas você sobrevive. É bem uma adrenalina. Foi? A adrenalina é bem melhor com bancada. Não. Quem vai para agrícola tem que estar focado já em saber que a vida vai ser uma vida de pauleira. Não tem moleza, não. Então, agora que vocês já viram um METAR tranquilo de Prudente, né? Tá, Cavoque já elimina um monte de coisa ali. Vocês já viram um METAR de Manaus, que geralmente é um lugar... tem um lugar que é fatal também. Ele geralmente não me decepciona. Aqui o ponto de Orvalho, eu acabei não lendo o METAR, né? Comecei e não terminei, né? Muito clássico. Aqui, ó, eu parei aqui. A temperatura é 25 graus e o ponto de orvalho está 24. Ou seja, a própria temperatura do ar está muito próxima da temperatura de saturação. Então, isso significa que é muito provável que vai chover lá. A atmosfera está bem úmida. A umidade não é de 100% ainda, mas é muito próxima de 100%. Tá? Vocês vão estudar isso mais para frente também. E aí, de novo, o ajuste do altímetro é 1.009. Isso aí só faz sentido realmente quando você se põe em voo. Você está chegando lá em Manaus ou vai decolar de Manaus, o controlador fala isso, você põe no seu altímetro e aí o seu altímetro está correto. Basicamente é isso. Ele te dá uma informação para você fazer o ajuste correto do altímetro. Vamos recordar o que vocês acabaram de estudar em conhecimentos técnicos. Eu falei que isso vai aparecer toda hora. Quando a gente fala do altímetro, ele nada mais é do que um medidor de pressão.
Quando a gente vai alto, a pressão é menor, ele sente e te informa isso através dos ponteiros. A gente sabe também que a pressão atmosférica ela não fica constante. No mesmo dia, em poucas horas de intervalo, a pressão atmosférica pode aumentar ou diminuir pela densidade do ar, por uma série de fatores. O Renan também, quando vocês começarem a voar, vocês vão perceber esse tipo de coisa. Mas mais ele, por quê? Porque ele está voando sozinho no dia que ele vem aqui, não tem ninguém para revezar. Eu faço um voo com ele bem cedinho, aí a gente, beleza, ajusta o altímetro, correto, beleza, faz o voo, chega, fica parado ali 1 hora mais ou menos, dá uma descansada e volta a fazer mais um voo. Quando ele vai, o altímetro já está errado. Aí, ninguém foi lá, ninguém mexeu no altímetro. Como é que ele está errado? Não é que está errado, é que a pressão atmosférica mudou. Então, ele já passou a indicar um valor diferente, eu vou ter que ajustar ele de novo. Como isso é frequente na aviação o tempo todo, por isso que tem esse ajuste, essa informação final, a torre te fala para que você possa corrigir o seu altímetro antes de uma decolagem ou antes de um pouso. Beleza? Essa é a finalidade. Vai trabalhar com o seu altímetro certinho. Beleza, então falamos disso aí, tá legal. Agora, vamos lá. Eu tentei fazer assim o mais leve possível essa introdução, para que vocês possam fazer uma transição legal. E agora vamos para a porrada. Vocês vão ver que tem muita coisa que vocês vão ter que memorizar. Pronto, acabou. Ninguém aqui quer ser meteorologista, quer? Não, eu também não. Então vamos focar naquilo que cai na banca e gastar nossa energia nisso aí. Vamos lá e eu vou avisando vocês dos perigos da ANAC, da banca. Vamos lá. A meteorologia se divide em 2 ramos e a banca vai querer saber. Existe a meteorologia pura e existe a meteorologia aplicada. Então, já grifa aí. Meteorologia pura e meteorologia aplicada. E, basicamente, a meteorologia pura é tudo que vocês não querem ver, nem eu quero ver, tudo bem? Então, é para quem vai ser meteorologista, o cara está estudando as causas, o que causou o fenômeno. Eu não quero saber disso, eu quero saber se vai chover ou não, se vai ter nevoeiro ou não. Nós precisamos da meteorologia aplicada. Nós consumimos esse produto. Eu consumo meteorologia aplicada. E na aviação a gente depende muito disso, mas na agricultura, né? O nosso querido Casula trabalha com isso aí. Se não chover na época certa, né, vai ferrar com tudo. Então, o cara vai fazer o plantio, ele também depende de uma previsão de tempo, enfim. Então, vamos lá. O que é a meteorologia pura? É estudo de teoria. É a teoria associada à meteorologia. E aí vocês vão grifar essas 3 palavras aqui. Pesquisa sinótica, dinâmica e climatológica. A ANAC vai falar do ramo da meteorologia pura, o que se estuda? Aí vai falar lá, sinótica, dinâmica, climatológica, é isso aí que você vai associar à meteorologia pura. Isso aí nada mais é do que criação de cartas, de ver direção do vento, previsões de vento, uma série de coisas que vocês vão ver lá na frente. Eles fazem o estudo disso, tá? Para nós é mais fácil quando eles perguntam da meteorologia aplicada. Por quê? Porque agora você vai usar na prática. Então, enquanto a meteorologia pura é teoria, a meteorologia aplicada é prática. E aí, fácil de matar. Quais são as áreas principais? Agrícola, industrial. Industrial não depende de chuva. Quem disse que não? O fornecimento de eletricidade depende da chuva. Então, se ele vai consumir de uma termoelétrica ou se ele vai consumir de uma hidrelétrica, faz uma puta de uma diferença na hora de produzir, tá? Marítima, pra cacete. Imagina um pescador. Será que ele vai para alto mar e não dá uma consultada na previsão? Nem a pau, né? Aeronáutica, a mesma coisa. E hidrológica também, tá? Então, recursos hidrológicos, a bacia do rio Tietê, a hidrovia Tietê-Paraná ficou fechada há 8 meses. Por quê? Porque não choveu. Então, tinha tanto pouca água no rio que as barcaças não podiam mais trafegar. Então, a hidrologia também depende de meteorologia aplicada, simples.
curto e grosso. Aí lá vai. Quando a gente pensa num serviço, tá? Um serviço genérico de meteorologia, ele passa por fases, ele passa por etapas até chegar no consumidor final que está vendo aquela previsão, que está vendo aquele TAF, que está vendo aquele METAR. Então, existe um processo para que essa informação chegue ao consumidor final. Então, existem 5 passos nesse processo e a ANAC vai sempre ter uma pergunta sobre esses caras. Então, fiquem ligados. 5 etapas no processo de elaboração aí de previsões de tempo, tá? A primeira, óbvia, é a observação. O cara vai lá, dá uma olhada, tá vendo nuvem ou não? Ele pode ter algum instrumento para medir a altura dessas nuvens, como vocês viram lá, no metal isso aí aparece. Ele pode usar lá recursos visuais ou instrumentos, mas ele está observando a natureza. Quem são os responsáveis por fazer observações? São sempre estações. Grifem só a primeira palavra, ó, na letra alfa, na letra bravo, na letra charlie. Então, falou de observação, você já parte do princípio que tem que ser uma estação. Uma estação é algo mais simples. Um centro meteorológico já é algo mais sofisticado. Eu quero que vocês pensem em estação, como se fosse a linha do trem. Estação do trem de Presidente Epitácio, de Panorama, de Dracena, nem existe mais, está tudo abandonado lá. Agora, quando chega lá em São Paulo, que vem linha de trem do Brasil inteiro, aí é a central do Brasil, né? No Rio de Janeiro, na central do Brasil. Então, uma central é uma coisa grande, uma estação é uma coisa menor. Então, vamos lá. O que é uma EMS? Existem 3 tipos de estações. Tem que saber, professor? Sim. EMS, Estação Meteorológica de Superfície. Então, o que a galera pena muito são com as siglas. Vai ter muita sigla aqui. Muita sigla. Uma estação meteorológica de superfície usa que instrumento? O olho, a visão. Ela é responsável por elaborar o METAR, aquele código que vocês acabaram de ver, e o SPECE. O SPECE, só para ficar assim fácil, é igualzinho o METAR. Igualzinho o METAR, só tem uma diferença, que eu vou ensinar lá no final do curso, tá? Mas só para vocês não ficarem com caraminhola na cabeça, não tem nada de diferente, não. METAR e SPECE é praticamente a mesma coisa. Depois, existe a Estação Meteorológica de Altitude, EMA. Então, a sigla está ajudando, hein? Estação Meteorológica de Altitude. Aqui não vai ser utilizado a visão, vai ser utilizada a radiosondagem. Já viram aqueles balões meteorológicos? Já ouviram falar? Toda vez que os ETs, os alienígenas, vêm para a Terra e alguém filma, a NASA, a Força Aérea sempre fala, não era um ET, era um balão meteorológico. Tá? Essa geralmente é a desculpa deles. Não que eu acredite em ETs, também não acredito não. Mas enfim, geralmente eles usam isso aí como desculpa, porque você viu uma luz, era um reflexo, um balão meteorológico. Esses balões vão lá para cima, muito alto. Colocam o L no balão e mandam ele lá em cima. E ele tem instrumentos, tem equipamento, que lá de cima ele consegue, claro, ter um alcance muito maior do que aquele cara que está aqui no chão observando. Então, ele vai usar a radiosondagem. A ANAC vai perguntar, numa estação meteorológica de altitude, qual que é o processo, né, pelo qual você capta as informações? É a radiosondagem, tá? Então, eu fui grifando as palavras-chave. E na estação de radar meteorológico, essa é covarde, né? Essa usa o radar. Tem vários tipos de radares meteorológicos. A gente pode, eu sempre uso, antes de voar, tem os do IMET, tem da Unesp, tem vários que disponibilizam as imagens na internet em tempo real, então são muito bons, beleza? EMS, falou da superfície, você vai lembrar do tiozinho que vai lá fora dar uma olhada no tempo, então ele só tem um recurso visual.
A estação meteorológica de altitude, você vai lembrar lá em cima, quem está bem alto é o balão de radiosondagem. E quando você fala de uma estação de radar meteorológico, bom, ele vai usar o radar. É difícil a ANAC botar uma pergunta dessa, porque a resposta está na própria pergunta, né? Mas ele pode usar nas siglas. Então, as siglas têm que ser memorizadas, tá? Bom, a primeira, então, foi a observação. A segunda, nós vamos contar junto, são 5 etapas. A primeira foi a observação. A segunda é a divulgação. E essa, põe uma caveira aqui do lado, põe um asterisco, põe assim, vai dar merda, escreve. Essa aqui é a que a ANAC usa em 99% dos casos para derrubar vocês. Porque a palavra divulgação, falou tudo, velho. Divulgação. Divulgação tá falando para todo mundo que o cara observou, não é verdade? Vamos pela ordem? Observou. Divulgou, parece que ele está divulgando para o público, mas não é assim. Olha lá, grifa. Não se trata de divulgação para o público. Não é para o público. Apenas você está entregando os dados coletados para os técnicos que, a partir dessas informações, farão as análises obtidas. Tudo bem? Eu vou tirar esse grifo todo e vou falar para vocês grifar só aqui, ó. É a entrega dos dados aos técnicos. Olha como a gente consegue minimizar bastante. O que é divulgação? Entrega dos dados aos técnicos. Fica bem mais fácil de vocês decorar, de vocês memorizar. Beleza? Então, eu quero que vocês desenhem o cenário na cabeça de vocês. O Caçula, que é o cara mais comédia. Então, Caçula, vai lá fora e vê como é que está o tempo. Caçula levanta prontamente, vai lá, anota no papel tudo que ele está observando. Vento, velocidade, pressão, nuvens, tudo. Aí ele entra aqui na sala e vai entregar isso para as meninas, que são as técnicas, as estudadas, as moças do tempo. Quando ele entrega aquele material na mão de vocês, isso é a divulgação. Deu para vocês entenderem? Ele não está divulgando para mim, que sou piloto. Está divulgando para vocês, que não são pilotas, mas são as responsáveis por fazer os códigos, por fazer as análises. Beleza? Então, a divulgação não é a divulgação para o piloto, a divulgação é para o pessoal técnico lá da área de meteorologia. Aí, imagina a cena, hein? Caçula foi lá fora, captou, anotou, abriu a porta, entregou na sua mão, foi a divulgação. Quando você pegou o papel da mão dele, é a coleta. Olha que coisa, eu tento desenhar assim de uma forma... Claro que não é assim na real, né, pessoal? Mas eu tento desenhar assim que fica fácil de vocês memorizar. O que é a coleta? Grifa aí. Recepção dos dados. A palavra-chave é recepção. Então, você recebeu os dados, é a etapa da coleta. Chegamos na terceira, hein? Observação, divulgação, coleta. Agora sim, as meninas coletaram o material, elas vão fazer a análise. A análise não é feita nem nas estações. As estações são responsáveis por captar as informações. Essas estações enviam os dados para onde? Para os centros. Existem centros. Existe o centro de Brasília. Vai captar isso aí para finalidade de gerar previsão do tempo. Então, aqui sim, eles têm a finalidade de gerar previsão do tempo, vai analisar os dados que foram recebidos. Essa foi a quarta etapa, e agora a última, a quinta, sim, é a exposição. A exposição é vocês botar o resultado da sua análise na internet. Eu sou piloto, vou voar, quero saber o que está acontecendo lá em Campo Grande nesse momento, e aí eu vou entrar e vou colher as informações que eu preciso. Exposição grifa aí, a apresentação da conclusão desse trabalho. Tem um site aí que é o site principal de previsão meteorológica da aeronáutica, RadeMet, tem muita informação.
ao longo do curso aí, de vez em quando eu vou entrar com vocês aí para mostrar alguma coisinha, mas não de finalidade pedagógica, porque não cai nada disso na banca, tá? É mais por curiosidade mesmo, para você ver como que a gente pode fazer. Tá? Aqui eu não quero... Hoje a gente já fez uma introdução tão longa que a gente perdeu muito tempo, então eu vou ficar mais focado aqui. Galera, a aviação, ela teve vários passos para chegar no nível que está hoje, de segurança, de organização. A gente vai estudar isso na próxima matéria, que é regulamentos. Mas aqui eu tenho que abreviar pelo menos uma coisinha. Houve uma convenção reunindo a maioria dos países do mundo. Ela ocorreu na cidade de Chicago, em 1944. Vou repetir tudo isso em regulamentos. Tá? Mas isso aí vocês vão ter que saber. A ANAC pergunta isso aí. Nessa convenção, eles criaram a OACI. Em português, Organização de Aviação Civil Internacional, a gente nunca fala OACI, a gente só fala ICAO, que é de trás para frente, é a sigla em inglês, tá bom? Então, vocês nunca vão ver a gente falar, pelas regras da OACI. Não, vocês vão ver eu falar pelas regras da ICAO. Você vai ler isso aqui de trás para frente, tá? E aí, o que eles fizeram? Uma junção para organizar regras para o mundo inteiro, porque eles perceberam naquela época que a aviação ia ligar todos os continentes. Ninguém ia mais querer pegar um barco para ir da Inglaterra para Nova York. Vai ficar quantos dias navegando? Em poucas horas ele vai fazer esse voo. Então a aviação veio para isso mesmo. Então precisou criar regras, porque tem situação militar, tem situação de espionagem. Você tinha lá uma Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, e tinha voo dos Estados Unidos para a Rússia. Tinha voos regulares da Rússia para os Estados Unidos. Então eles precisaram estabelecer regras. E essas regras são basicamente as mesmas no mundo inteiro. O Brasil é um dos principais membros desse grupo, tá? Para o nosso orgulho. Então, geralmente a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Mas não, na ICAO o Brasil é uma voz bastante forte, tá? E aí, naquela época, tem várias coisas que a gente vai estudar disso aí, mas aqui para o aspecto de meteorologia, eu vou dizer a vocês que eles criaram 2 centros, grifem aí, ó, 2 centros mundiais de previsão do tempo. É uma sigla aí, tá? Uma em Washington e a outra em Londres. Depois tem um mapinha aqui, ó, eu vou mostrar no mapinha também como é que funciona isso aí. Então, parte do mundo que faz toda a captação das imagens, aquela estação meteorológica de Prudente capta aquilo, envia isso para o centro de Brasília, Brasília faz o tratamento da informação e envia isso para Washington. O mundo inteiro faz isso, canalizando todas as informações, por isso que a gente consegue ter boas previsões do tempo para o mundo inteiro, tá? Olha lá, o Brasil possui o CNMA, eu vou escrever aí na frente, ó, Centro Nacional, grifa, isso cai na banca. Qual que é o responsável aqui no Brasil por fazer o tratamento das informações, análise das informações? Já falamos que quem faz análise é sempre um centro. E só tem um no Brasil, localizado em Brasília, então é tranquilo. Mas quem bota funcionário lá dentro do CNMA é o DCEA. Esse nós vamos falar demais, principalmente em regulamento do tráfego aéreo. O significado de DCEA está aí na sequência, já pode ir memorizando. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, está a cargo do DCEA uma porrada de coisas. Todo o tráfego aéreo do Brasil está subordinado ao DCEA. A defesa aérea, né, os caças, quando precisam decolar para interceptar alguém, está subordinado ao DCEA. Todos os radares meteorológicos, militares, tudo está sob a guarda do DCEA, tá? Beleza. E aí nós temos alguns centros aí, assim, numa hierarquia que estarão abaixo do CNMA. O CNMA é o centro top aqui do Brasil, tá? Então existe aqui, ó, Centro Meteorológico de Vigilância, CMV. O Centro Meteorológico de Vigilância, ele vai monitorar condições meteorológicas
em lugares, assim, vou resumir para vocês bem facilmente, no meio do nada. Então, eu quero fazer um voo para Manaus. Vocês conhecem um pouquinho de Brasil. Vocês sabem que eu vou sobrevoar muito poucas cidades. Talvez eu passe perto aí de Cuiabá, de Rondonópolis, mas basicamente eu vou voar muito tempo em áreas desabitadas. Áreas que não tem praticamente nada. Quando eu entrar na selva amazônica, ela piorou, não tem nada. Então, o que é uma FIR? Uma FIR é uma grande região. O Brasil foi dividido em, não precisa anotar nem decorar, tá? Isso aí depois a gente vai falar em regulamentos. Mas só para vocês entenderem. O Brasil é dividido em 4 regiões de voo. O Brasil é gigante. Então, dividir o Brasil em 4 partes, continuam sendo 4 partes gigantescas, tá? Então, em locais que não tem lá um aeroporto, aqui Prudente, para vocês terem uma ideia, Prudente tem aeroporto, tem uma estação meteorológica lá, tem um centro lá de aeródromo, bacana. Prudente é um lugar, assim, vamos dizer, que existe pro DECEA. Prudente existe. Tupi Paulista tem aeroporto, tem aeroclube, mas Tupi Paulista não existe pro DECEA. Nós estamos aqui como se fosse no meio do nada, no meio do mato. Não tem nada que interessa para nós. Nós estamos na FIR. Tá? Dracena, se você decolar e subir acima de 4.500, você já não está mais na FIR. Você já está num espaço aéreo controlado. Mas tudo isso, calma, a gente vai estudar com calma lá em regulamentos. Só para vocês entenderem. Existem áreas controladas e áreas que não são controladas. Tudo que não é controlada é uma FIR. Tá? É que a FIR engloba tudo, mas basicamente quando você sai de lugares controlados, a gente vai se referir a esses espaços como FIR. Então, infelizmente, é chato, mas você vai ter que memorizar que o Centro Meteorológico de Vigilância é responsável por uma FIR. Então, grifa só isso. Se você grifar a palavra FIR, você já mata a questão da banca. Tá? A segunda é de graça. Centro Meteorológico de Aeródromo. Pô, aeródromo é aeroporto, vai. Tem uma diferençazinha básica que vocês vão estudar também mais para frente, mas então é um órgão que vai realizar previsão de tempo para o aeródromo que ele tiver vinculado. Eu tenho o Centro Meteorológico em Três Lagoas, por quê? Porque desce avião da Azul lá. Eu tenho o Centro Meteorológico em Prudente, Centro Meteorológico de Aeródromo. Então eles não servem para fazer grandes previsões. Eles só fazem previsão de tempo para aquele lugar. Tá? Então, geralmente, até uma malandragem. Quando eu vou voar, eu quero voar no outro dia cedo. Então, eu pego uma previsão do tempo de Prudente, eu pego uma previsão do tempo de Três Lagoas e eu estou no meio do caminho. Então, sei lá, se tiver bom em Prudente, tiver bom em Três Lagoas, aqui vai estar bom também. Se tiver ruim em Prudente, ruim em Três Lagoas, pode ser que seja ruim, mas às vezes tá bom. Não é uma regra, mas enfim. Então, Centro Meteorológico de Aeródromo, você vai grifar a palavra aeródromo. E o principal, grifa isso aqui, ó. O principal produto de um CMA é o TAF. O TAF é uma previsão do tempo, não é uma observação. Eu vou bater nessa tecla o curso inteiro, porque cai isso demais na banca. Um METAR é observação. Um TAF é previsão. Qual que é a diferença? Hora de mostrar um site que vocês vão ver usar muito. AIS Web. Esse é o site oficial da Força Aérea. Quando eu quero informações para fazer um voo, quero informações de prudência, lá, a Bravo Delta November. E aí, inclusive, eu tenho as informações meteorológicas. Aqui eu tenho informação do nascer do sol, ó, lá em Prudente, 9h30. É 9h30 da manhã que o sol está nascendo em Prudente? É sempre o horário de Greenwich, tá? É isso mesmo, é Zulu. É 9h30 Zulu, é 6h30 aqui, porque nós somos 3 horas para trás. Então, esse 9h30, na aviação, esquece o seu relógio de pulso, querido.
só existe o relógio do meridiano de Greenwich, só ele, tá? Pôr do sol não é 9h30, 21h30, não, é 18h30, nós estamos 3 horas para trás. E aí ele tem o METAR, olha lá o METARzinho que a gente acabou de ver lá no outro site, aquele site capta as informações daqui, ó. Esse é mais esse é oficial, né? Esse é o oficial. Lá é legal que tem aqueles desenhos, aqueles gráficos, a pista de pouso, o vento, você consegue ver legal. Aqui é o oficial da Força Aérea, tá? Então aqui é um TAF, ó. O TAF já é uma previsão. Só para vocês terem uma ideia, não precisa esquentar a cabeça com nada, tá? Esse Dracena não tem. Esse é prudente, tá? Então, prudente, ele foi confeccionado no dia 23, ou seja, hoje ainda, né, no dia de hoje, às 22 horas Zulu. Na verdade, se a gente pensar em horário local, foi às 19 horas. Às 7 horas, vocês estavam vindo aqui para o curso e tinha lá um pessoal da meteorologia produzindo esse código aí, ó. Ele é válido do dia 24, ou seja, agora na virada, né, da meia-noite até o dia 24, às 12 horas. Mas cuidado, isso é Zulu. Na prática, se eu quero fazer um planejamento de voo, eu olho para esse 00 e eu entendo 21 horas, que é 3 horas a menos. Eu olho para esses 12 horas, eu entendo 9 horas da manhã. É só tirar 3, é a regra fácil. Então, Ô, Rafa, pode falar, desculpa interromper, por favor. mas explica de novo essa parte do horário Zulu, para mim anotar aqui para mim. Não, Por não favor. vou te explicar, porque nós vamos fazer, em navegação eu vou fazer, tem uma aula só sobre isso. Eu não quero então- mesmo, tá? Então beleza. A única coisa assim, que você quiser deixar anotado é que a aviação, só uma curiosidade, você sabe que aqui no estado de São Paulo eu tenho um horário. Em Campo Grande, assim, atravessou o rio ali, o Rio Paraná, passou para o Mato Grosso do Sul, eles já estão 1 hora a menos. Você já viu falar de fuso horário, certo? Vai me acompanhando aí, vou te perguntando. Já ouviu falar de fuso horário? Já sim. Já, então beleza. Então, para cada lugar do mundo eu tenho fusos horários diferentes. Então, o meu relógio está marcando 21h45, mas a minha mãe mora em Campo Grande. O relógio de pulso dela está marcando 20 horas e 45. Ela está 1 hora atrasada, 1 hora a menos. Ela está com 20 horas e 45. E o cara em Manaus tem outro. E o cara no Peru tem outro. E na Austrália tem outro. E na China tem outro. Então, cada lugar do mundo tem os seus horários locais. Porque senão você ia ficar louco. Eu preciso acordar cedo e dormir à noite. Essa é a regra, pelo menos deveria ser, né? Mas, já pensou, meu amigo? Se cada um... Ó, imagina o controlador de Londres. Tem aviões chegando em Londres de todos os lugares do planeta. Dos Estados Unidos, do Caribe, da América do Sul, do Japão, da Rússia. Hoje não tem mais da Rússia, mas enfim. Né? Já pensou se cada piloto se reportasse a esse controlador considerando suas próprias horas locais? O controlador lá em Londres, ele não ia fazer outra coisa a não ser ficar convertendo para saber, nossa, esse cara é do Brasil, 3 horas a menos, que hora que ele vai chegar aqui? Não existe isso, seria uma confusão do diabo. Então, a aviação inteira, você botou sua bunda dentro do avião, esquece seu relógio. Se você fazer um plano de voo para voar daqui até Caiuá, Renan, um voozinho ridículo, Tabajara. Se eu fizer um plano de voo, eu não posso pôr o horário nosso, horário local. Eu tenho que colocar o horário de Greenwich. O mundo da aviação inteira usa o horário que está rolando no meridiano de Greenwich. Deu para entender? Se a gente pegar na internet aqui de bobeira, vai, ó. Horário de Greenwich agora. Ele vai marcar lá, tá na sua tela aí. 00h47. Nós estamos 21h47. Ou seja, eles estão 3 horas na nossa frente, ou você pode pensar que nós estamos 3 horas atrasados. Tá na mesma.
Eu tô há 4 horas. 4 horas. Para quem tá. Se fosse pro Renan, para ele é 4 horas de diferença. E quanto mais a oeste você for, mais vai tirando. Exatamente. Exatamente. Mas em Fernando de Noronha é diferente. Fernando de Noronha está a leste da nossa posição, pega o primeiro fuso horário do Brasil e não é o horário de Brasília. Eles estão 1 hora na nossa frente. Em Fernando de Noronha já são 22 horas e 48 minutos. Eles estão adiantados em relação a nós. Então, quanto mais perto você for de Greenwich, mais adiantado você vai estar. Beleza? Quanto mais à direita você for, tá? Para falar a verdade. Não sei se vocês estão acompanhando a guerra na Ucrânia. Eu estava acompanhando mais, agora você vai saturando também. O que acontece? Eles estão muitas horas na nossa frente, são 4, acho que dá mais, acho que dá umas 5 horas de diferença, 5 horas de diferença. Então, quando aqui é meia-noite, lá está amanhecendo o dia. Mas, imagina um avião que está saindo de São Paulo, indo para Londres, um avião que estava saindo de Kiev, indo para Londres, e aí cada piloto vai se comunicar com Londres. Vai passar que hora estimada para o seu pouso, para o cara ir organizando a bagunça. Já pensou? Se o de Kiev falasse o horário de Kiev e o de São Paulo fala o horário de São Paulo, o controlador em Londres ia ficar louco. Então, não vou falar, já falei até demais, não era nem para ter falado tanto, porque isso vai gerando mais confusão na cabeça de vocês. O assunto já é meio pica, tá? Eu estava falando, já até perdi aqui. A gente estava mostrando isso aqui. Então, basicamente, vamos esquecer fuso horário, esquece a porra toda. Esse TAF é válido do dia 24, da meia-noite até o dia 24 ao meio-dia, 12 horas. Pronto, acabou. Quantas horas de validade? 12 horas. Da meia-noite ao meio-dia, 12 horas. Ele está prevendo um vento que vem de 080, aquela mesma estrutura do METAR. Por isso que eu falo, aprender o METAR, aprende o TAF. Está vindo de 80 graus, com 4 nós, então uma previsão de vento tranquila amanhã cedo. Olha que benção, hein, Renan? Isso aí são as suas orações. Graças a Deus. Ele fala que o tempo está cavoque, que vocês já viram que é um negócio de tempo bom. Aqui a temperatura máxima no dia 25, a temperatura máxima de 25 graus, no dia 24 a 0 hora Zulu. Temperatura mínima, nem se preocupa com isso, eu só estou fazendo uma leitura de hebraico para vocês, tá? Temperatura mínima de 22 graus no dia 24 às 9 horas Zulu. Becoming é uma mudança, só para vocês entenderem, porque agora é uma previsão do tempo. Uma previsão de 12 horas. Muita coisa pode acontecer em 12 horas. O tempo pode piorar, o tempo pode melhorar. Então esse Becoming indica que vai haver uma mudança. Não interessa mais nada, não quero nem mais falar disso aqui. É só para vocês entenderem o que é um TAF. O TAF não é uma observação, é uma previsão. E o cara está prevendo com esse código, que eu sou capaz de ler, vocês ainda não, mas no final do curso vocês também serão. Vocês são capazes de ler e entender qual é a previsão de Prudente. Por exemplo, se eu quisesse fazer um voo amanhã cedo para Prudente. Essa aí seria a previsão. Eu ia fazer, ia discutir lá com o meu aluno o que a gente ia enfrentar. A gente ia enfrentar um tempo bom. Vamos meter o pau, vamos embora. Não tem nada, não tem chuva. De 12 nó. O ventinho tá de boa, né? Mas o Becoming é para o ventinho de 12. O Becoming, o Renan já malandrão, já estudou um pouquinho mais na frente, tá falando que aquele vento que estava previsto de 4 nós, não vou falar no meio de campo, mas em algum momento dessa previsão ele vai aumentar para 12 nós. Então você pode decolar de Tupi com um ventinho de 4, tranquilo, e na hora que você vai pousar lá em Prudente, você cata um de 12 lá. Tá? É isso que pode acontecer. Então você tem que estar preparado para o de 12, não é verdade? Tem o seu Muro aqui, que é um piloto que tem quase 90 anos, ele ainda voa sozinho ainda, miserável. É um vozão, assim, um paizão, um cara muito, muito acima da média. Ele me ensinou uma coisa. A gente escolhe
as condições meteorológicas que você vai decolar. Mas de pouso, você não escolhe. Você vai ter que pousar do jeito que tiver. Tá bom? Então, a gente tem que, claro que de uma forma bem preparada, né? Gradual, mas vocês vão se preparar para situações mais adversas também. Então, ó, toda essa viagem nossa foi para falar do TAF, que é o principal produto de um centro meteorológico de Aeródromo. Então, desculpa, eu ainda não consigo reconhecer todas as vozes. Quem me perguntou perdão aí do fuso horário, lá da questão das horas, não é má vontade não, pelo amor de Deus, tá? É porque se a gente misturar esse meio de campo, aí vocês vão querer morrer, tá? Então, vamos com calma. Vamos só entender o que é o TAF. TAF é uma previsão do tempo e ele é fornecido por um CMA. Ponto. Fica mais enxuto e mais organizado. Centro Meteorológico Militar. Porra, CMM. Tem que decorar a sigla? Infelizmente tem. Mas, se você decorou a sigla, essa é uma que você nunca vai errar. Para que serve um Centro Meteorológico Militar? Para operações militares, para bases aéreas, algo relacionado com Forças Armadas. Ponto. E aqui tem um mapa para vocês terem uma ideia geral aí de como funciona. Eu tenho aqui, ó, estação meteorológica de superfície, estação meteorológica de altitude, estação de radar meteorológica. Tudo isso vai alimentar quem? Vai alimentar o CNMA, que é o Centro Nacional de Meteorologia. Tá? Então, essas estações fornecem informações que vão chegar ao CNMA. Também existem os centros, que a gente acabou de falar. Centro Meteorológico de Aeródromo, Centro Meteorológico de Vigilância, Centro Meteorológico Militar. Por isso que a gente fala que é uma sopa de letras. Esses caras, com as suas informações, também alimentam o CNMA. Eu nunca vi perguntar na banca, no próprio material não tem o que é esse REM e o que é esse RCM. Se vocês quiserem deixar anotado, não tem problema, mas não cai. Nunca vi cair, nunca vi perguntar. Isso aqui é rede de estações meteorológicas. Mas fica só como curiosidade, hein? Não destaca isso, não cai na banca. Rede de estações meteorológicas. Sopa de letrinhas. Do lado direito aí, vocês têm o RCM, que é a mesma coisa. Rede de Centros Meteorológicos. Então, nós alimentamos o CNMA, que é localizado em Brasília, com todas as informações, tanto das estações quanto dos centros. Essas informações vão para Brasília e de Brasília, ó, agora está no mapa mundial, ó, em cima. Se vocês puderem observar, ó, o Centro Nacional de Brasília está em contato com Washington. Então, nós não informamos, não passamos nossas informações para Londres. Isso aí é uma divisão geográfica, tá? Política, sei lá, infernal. Mas, enfim, cada lugar do mundo, cada país do planeta vai enviar as suas informações ou para Londres ou para Washington. Vocês não precisam decorar. Ah, o Brasil envia para Washington. Não, é só para vocês entenderem a estrutura. Vai do menor para o maior. As estações são pequenininhas, os centros já são mais sofisticados, eles alimentam o Centro Nacional. O Centro Nacional alimenta o Centro Mundial. Beleza? Três Lagoas. Até outro dia não tinha nada em Três Lagoas, né, Renan? Uma cidade que cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, aí deslanchou, deixou muita cidade aqui do estado de São Paulo, as nossas aqui, né, do nosso corredor da fome, que ficou para trás, né? Três Lagoas cresceu. Mas vai, Três Lagoas ainda assim é um lugar feio, né? Vamos dizer assim. Não vamos
Não, tá melhorando bastante. Eu tenho que tomar cuidado porque a aula fica gravada. Hoje em dia você pode ser processado por qualquer coisa, né? Três Lagoas é top. Eu tenho um camarada muito gente boa que mora lá, o Rafão, o Rafinha. Então, meu xará. Em Três Lagoas tem um centro meteorológico. Por quê? Não é à toa, porque lá desce avião da Azul. Tem linha aérea, tem passageiro. Então, isso aí é construído para que você possa ter assim, segurança para os operadores. Dracena tem um aeroporto arrumadinho, saguão, sala de embarque, bonito, caprichado. Não tem CMA em Londrina. Não tem estação meteorológica de superfície Londrina, em Dracena. Por quê? Porque não tem voo regular aqui. Então, por que o cara vai gastar uma grana com funcionário, com um técnico, com tudo, para fazer previsão de tempo para quem? Os aviões agrícolas que decolam de lá? Nem a pau. Né? Alguma dúvida aí? Pessoal do online, fiquem à vontade, hein? Dúvidas? Vocês estão vendo que aqui não tem muito o que fazer. É sigla, martelar, decorar, treinar, fazer questões, responder exercícios, fazer simulado depois, né, mais para frente, também vai ajudar vocês. Então, não tem jeito, cara. Meteorologia é uma matéria que vocês vão ter que dedicar mais energia do que vocês dedicaram para as duas primeiras. Isso aí eu tenho que falar para vocês francamente, porque não adianta falar que é fácil, que dá no final tudo vai dar certo, porque sem esforço não vai não. Tá? Oi? Não, suas figurinhas são péssimas. Figurinhas que você manda são depressivas, entendeu? E quando eu pensei que eu tava livre do Cazula, ele volta. Assim. Já voltou com suas figurinhas miseráveis. Mas boa, viu, Cazula? Eu vou te colocar no grupo, tá? Mas se você começar a mandar figurinha, eu te bloqueio. Tá, bloqueio? Não. Existem figurinhas e existem as figurinhas do Cazula. Pensa num cara. Ele não conversa, ele não manda mensagem, ele não escreve, ele conversa por figurinha. Galera, não vou nem avançar. Hoje foi só um gostinho aí, tá? De meteorologia. Vocês viram aí meteorologia pura, aplicada, o que se estuda na pura, o que se estuda na aplicada. Quais são as 5 etapas de uma previsão do tempo, né, de um produto meteorológico? Observação, divulgação, cuidado com essa divulgação, que é ela que vai te derrubar na ANAC. Ela não é divulgação para o público. Coleta, análise e exposição. Depois você tem uma gama de estações meteorológicas, que você precisa saber as siglas e saber como elas funcionam. Depois tem uma gama de centros, Centro Meteorológico de Aeronáutico, Centro Meteorológico de Vigilância, Centro Meteorológico Militar. Então, cada um desses, vocês viram que tem uma palavrinha-chave, uma palavra em destaque aí no texto, fica mais fácil para estudar. Se você memorizar só isso, que está em negrita, e aquilo que você destacou, para responder a banca, você já consegue. Beleza? Esse foi o trabalho que eu tentei fazer, de pegar um texto lá da apostila, que era a referência, que era um texto absurdo, um parágrafo de 5, 6 linhas, e tentar fazer em 2, tentar fazer em uma linha, para ficar mais direto. Fechou? Por hoje é só, pessoal, como diria Pernalonga. Dúvidas aí, a galera do online? Tranquilo. Galera de cá. Ficou um pouco melhor que a do EAD aí, Renato? Você não faz propaganda contra, não, que eu te encho de porrada, hein? Não, ficou bom. Eu tenho que tirar 100% para me ganhar o curso. Não, até eu que estou pensando em fazer a banca, comprar lá o EAD, vou arriscar, né? Ganhei umas horas de voo aí na faixa, 40 horas já soma na minha carteira. Já não vai rolar, né? Para mim ele vai falar, você já é PP, você já é PC. Mas tá bom. Galera, fiquem com Deus e aí a gente vê quem que volta amanhã, né? Um abração. Amanhã tem. Fiquem com Deus. Fui. Um abraço de bom.